Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de YouTube Malhando a Língua Sem Cortes. Aqui nós vamos sempre estender um pouquinho o nosso assunto semanal, que essa semana falamos sobre jejum intermitente com o maravilhoso Dr. Carlos Portela. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutor, uma dúvida, acho que a gente estava aqui conversando aqui nos bastidores. O jejum intermitente, né, essa dieta tão específica e o sono, né? Porque, eu pelo menos eu tenho dificuldade. Se eu não como bem, eu tenho uma insônia. E se eu como bem, eu durmo a noite inteira. Ou você tem insônia também quando você come muito? No meu caso, eu durmo... É um tema super interessante e pouco discutido, tá? A gente fala muito sobre atividade física, a gente fala muito sobre alimentação, mas a gente esquece do pilar principal, que é o sono. Qualidade do sono, tá? Então, quando você fala de qualidade do sono, é desde o momento que você vai dormir até o que você utiliza antes de você ir para a cama. Como, por exemplo, dispositivo eletrônico, uso de aparelho celular, tablet, computador. Então, a grande maioria das pessoas não sabem é que na tela desses dispositivos existe uma luzinha, que chama um espectro de luz azul, que bloqueia a tua produção natural de melatonina, que nada mais é do que o quê? É um dos maiores reguladores que a gente tem do sono. Tanto que você tem uma opção no seu celular, no iPhone, por exemplo, Exato. que você coloca uma opção noite, night shift. Exatamente. Você consegue reduzir a emissão dessa luz, mas você não bloqueia. Não bloqueia. Tá? Mesmo você reduzindo a intensidade da luz. E o que tem a ver o sono com, por exemplo, alimentação? Quando você não dorme bem, você tende a ser mais compulsivo, principalmente por determinados tipos de alimento, como os refinados, o doce, a farinha branca. Isso por quê? Porque existe um aumento de produção de um hormônio que chama grelina, tá? Que ela é relacionado a aumentar a fome. É bem fácil. Quando você está geralmente no final de semana, que você dorme um pouco mais tarde, por que a gente não consegue manter o domingo a dieta? É porque é domingo, será? Não. Geralmente no domingo, do sábado para o domingo, você dorme um pouquinho mais tarde e geralmente algumas pessoas consomem o álcool, que é um outro indutor, um outro produtor disso. Consomem álcool, gente. Olha, né? Que coisa mais interessante. Um absurdo. A gente tem que, na verdade, ter equilíbrio. Tudo na vida é certeza, questão de tudo. equilíbrio, né? Não simplesmente, como a gente estava falando hoje do jejum, é uma modalidade Chuta o balde, super pega o balde. interessante. É mais ou menos isso. Não dá para perder essa piada. E além da questão da alimentação, a gente discute muito sobre sono hoje, sobre a questão de regulação hormonal. Alguns hormônios, bons hormônios, são produzidos na fase que a gente chama de fase profunda do sono. Que hoje as pessoas tendem o quê? A perder essa fase profunda, ou diminuir o tempo dessa fase profunda do sono. Então você tem alteração metabólica, você tem alteração hormonal, você tem compulsão alimentar, ansiedade, é uma coisa que a gente tem que discutir um pouco mais sobre isso, que é a ansiedade, né? Nossa, e é Ansiedade e grave. depressão, né? Isso que o Fê tá falando sobre a questão da própria meditação, do mindfulness, que é algo bem difundido e tem benefício, viu, Fê? Tem benefício. Existem vários estudos que mostram. Tentei, olha, misericórdia. E tentar utilizar também alimentos que tenham melhor digestibilidade, né? Sem dúvida. Exatamente. E não fazer as últimas refeições muito próximo da hora Nossa, de dormir carne, também, eu acho que carne pra mim é péssimo, assim. à Exatamente. noite, geralmente. Grandes volumes alimentares, Exato. alimentos que são de difícil digestão. Então, tudo isso altera a dinâmica do seu sono e pode provocar alterações, às vezes, graves, metabólicas Sem graves. dúvida. Inclusive, se você não adianta nada você ter, às vezes, uma boa alimentação também, acho que vocês vão concordar comigo, ou praticar atividade física de uma forma geral, se você também não tem uma qualidade de sono, né? Você não vai ter total. um resultado eficaz Total. no final das contas. Então, assim, é tão importante quanto os outros Eu pilares. costumo dizer que tudo começa do sono. Por quê? Se você não dorme bem, você não tem disposição para fazer atividade física. Concordo? Então Mas, doutor, por exemplo, Concordo. desculpa te cortar, quando você come um carboidrato, o pico de insulina sobe, aí dá aquele sonão, né? Não é legal comer um carboidrato à noite para dormir? Não é justificado simplesmente pelo carboidrato em si. O tipo de carboidrato, Tá. o tipo de alimento que você ingere tem relação? Tem. Mas também a quantidade e a qualidade do alimento. Tá? Existe o que a gente chama... né, de carboidrato. Exatamente. Então, quando você faz grandes volumes alimentares, todo o teu fluxo sanguíneo ele vai para o estômago. Então, você acaba diminuindo o fluxo cerebral, que exatamente dá aquela sonoecazinha que muitas pessoas sentem depois do almoço, Do por almoço, exemplo. é. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, existe, do ponto de vista fisiológico, uma explicação para isso. Legal, Tominho. Então, toda semana aqui no nosso canal no YouTube, Malhando a Língua Sem Corte, teremos sempre uma esticadinha, né, gente, do nosso, máximo, do nosso né? programa. E todo domingo na Rede TV, às 18 horas, Malhando a Língua com convidados, esses amigos incríveis. E até já. Muito obrigado.